Mas vamos lá, gente, falando sobre IA. O que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje? Pensando que isso aqui é o nosso evento inaugural para começar e dar o start no nosso próximo evento, que vai ser na semana que vem, que acontece no dia 21/8, às 19 horas, tá? O que vai acontecer dia 21/8, às 19 horas? Vai ser realmente o evento para mostrar a IA jurídica na prática, o que eu tenho para entregar para esse mercado de IA, mostrar o que é a inteligência artificial na advocacia, como que a gente começa a trabalhar com isso, tá? E hoje, o tema da nossa aula é como iniciar a inteligência artificial no seu escritório de advocacia. E sempre pensando, gente, de forma prática, simples e sem precisar de nenhum gênio de tecnologia, tá bom? Até aproveitando vocês, meninas que estão aqui conversando comigo, participando dessa aula, quem aqui já usa inteligência artificial? Alguém usa inteligência artificial ou está ainda começando a mexer, está tentando aprender? Vocês todas já trabalham com inteligência artificial? Usa para que tipo de situação dentro do mundo jurídico? Carol, você usa para quê? Você usa para fazer alguma coisa especificamente jurídica? Vocês usam para o marketing, para criação de conteúdo? Para que vocês estão usando? Eu, particularmente, uso para conteúdo jurídico, para marketing. Consigo fazer também já análise de documentos, né? Então, coloco lá o despacho, a decisão e a própria IA já monta para mim o esquema da resposta, então já facilita bastante meu trabalho. Utilizo bastante já. É isso aí, e é bom pra caramba, né? A gente, hoje, inclusive, até falando nesse sentido de usar para IA mais específica no mundo jurídico mesmo, eu peguei hoje e eu faço assessoria mensal para um escritório, para uma escola, que inclusive foi a escola que eu estudei a vida inteira. Eu faço assessoria jurídica mensal para eles e eles acabaram de receber uma reclamação trabalhista. Eu não faço trabalhista, tem um time que cuida disso. E aí o time, né, tá super ocupado, eu falei, cara, hoje eu tô um pouco mais sossegado, deixa eu já pegar aqui e fazer o que eu preciso. Entrei no PJE, puxei a reclamação trabalhista, bati o olho, joguei na inteligência artificial, explicando que eu já tenho, inclusive, um consultor dos meus mensais aqui, depois eu posso abrir isso para vocês. Coloquei lá dentro, falei, ó, resume para mim o que ele está pedindo, quais são os documentos, o que precisa e o que eu preciso pedir para o colégio. Me trouxe tudo, eu falei, agora converta isso do que você me escreveu em formato de e-mail para eu mandar para o cliente. Mandei. Então a gente ganha muito tempo. Então, muito legal que vocês tenham compartilhado isso comigo para entender um pouquinho qual é o momento de vocês, tá? E, gente, é muito legal que vocês estejam aqui também, porque vocês já estão muito mais na frente do que a grande maioria dos advogados no Brasil. Eu não sei se vocês sabem desse número. A última vez que eu tinha puxado, a gente tinha mais de 1,3 milhão de advogados ativos aqui no nosso Brasilzão. A gente tinha mais de 1,3 milhão. Esse número, se não me engano, eu tinha visto em 2021, por aí. Sem dúvida, isso está muito maior. E tem muita gente, muito advogado, que não está nem perto de começar a trabalhar com IA, tá? Então, se a gente pensar desse número de 1,3 milhão, é o maior número do mundo em proporção à população, né, de advogado. E o que isso significa? Está muito mais competitivo, e quem não aprender a usar a IA vai inevitavelmente ficar para trás, tá? Então a gente tem que pensar nisso mesmo. Muito legal que vocês estejam aqui para a gente começar a dar esse passo juntos nessa caminhada para trabalhar com IA, certo? Gente, agora falando um pouquinho sobre mim, Lucas Castro. Acredito que vocês estejam já me seguindo no advogado lucascastro.ia, sabem do meu trabalho. Quem não segue, eu tenho um perfil que eu não falo para advogados, eu tenho um outro perfil também profissional e meio pessoal para trazer conteúdo jurídico para cliente. Depois eu falo sobre essa estratégia também. Mas eu sou o Lucas Castro, sócio do CDG Advogados. Eu me formei em 2015, passei na OAB no 9º semestre, trabalho, né, faço estágio desde 2011, do comecinho da faculdade, então estou bastante tempo nesse mundo jurídico e hoje eu ensino advogados a fecharem até 10 vezes mais contratos usando inteligência artificial.
e mesmo que você não entenda nada de tecnologia. Hoje eu vou até mostrar um pouquinho o meu sistema aqui, como funciona para usar a IA para atendimento de cliente que vem da internet também, tá? E, gente, mas nem sempre foi assim. Eu passei por muito escritório de advocacia, eu passei pelo Tosini Freire Advogados, um dos maiores escritórios do Brasil. Sou muito grato por ter trabalhado lá, porque me acrescentou muita coisa, aprendi muita coisa lá. Só que sabe o que acontecia? Eu ficava muito tempo revisando o prazo, fazendo gestão de carteira processual, trabalhando ali revisando as peças do estagiário, fazia muita coisa, vivia até 10, 11 horas da noite abarrotado. Vim abrir meu escritório, comecei também a buscar essa liberdade, buscar um enriquecimento, queria ganhar mais dinheiro abrindo escritório, porque a gente acaba tendo muito mais rentabilidade mesmo do que trabalhar para os outros. Mas o que aconteceu? Eu abri o escritório e nesse momento eu era o escritório. Não tinha equipe. Hoje eu tenho uma equipe, mas é uma equipe relativamente enxuta pela quantidade de processos que a gente tem, pela quantidade de empresa, pela quantidade de investidor em leilão que a gente assessora. Ela é super enxuta. E naquele momento eu fazia de tudo um pouco. Trabalhava, fazia tudo. Financeiro, emitia guia, fazia petição de juntada, recurso, contrato, fazia de tudo. E foi aí, nesse momento, que eu estava totalmente abarrotado e sufocado, tinha contratado uma estagiária, eu falei, caramba, se eu quiser escalar, eu preciso dessa inteligência, e não só de esforço. Eu nem pensava tanto numa inteligência artificial, tá? Então, o que que é isso? Pensava em inteligência e não só esforço. Quando a gente pensa em inteligência, agora temos essa inteligência artificial também. E foi aí que a IA acabou me permitindo transformar todo esse caos, essa doideira, num escritório muito mais leve, muito mais produtivo e lucrativo, tá? Com menos de 10 pessoas na equipe. E hoje a gente tem, eu acho que 1.300 e poucos processos judiciais. É processo judicial pra caramba. Temos 13 empresas mensais fazendo a assessoria mensal dessas empresas e 20 assessorias ativas de investidores que querem arrematar imóvel em leilão. Então a gente tem bastante trabalho, bastante coisa, uma equipe bem organizada e enxuta, porque a gente tem esse apoio da IA. E tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, eu não sou só um cara que ensina sobre a utilização de IA. Eu sou advogado. Sou pós-graduado em Direito Civil Empresarial, eu tenho técnico em administração pela Johnson University, Florida. Eu ganhei bolsa para estudar fora. Pós-graduado em Direito Educacional. Estou em busca do meu mestrado agora. Estou estudando para passar em alguma prova. E se não passar, fazer em alguma particular mesmo. Mas eu estou falando tudo isso porque eu sou advogado de verdade. Eu não sou só alguém que está mostrando como trabalhar como advogado, como fazer tal coisa. Eu vivo isso, eu respiro isso todos os dias. Inclusive, estou no escritório hoje, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Certo? Passando um pouquinho, eu sei que eu não estou apresentando nada para vocês, não tem um slide, eu não quero que isso fique maçante, tá bom? Vocês podem, inclusive, até falar, trazer alguma coisa aqui para mim no chat, para a gente ir conversando em conjunto. Mas falando sobre esse mundo das IAs, o que que é realmente usar, e eu vou compartilhar com vocês a minha tela já, mostrar algumas coisas que eu tenho feito aqui no escritório, mas o que é, gente? O que é usar a IA no mundo jurídico? Primeira coisa, esquece, não é só usar o chat GPT. A gente tem diversas outras IAs no mundo jurídico, no mundo jurídico não, né? No mundo das IAs para aplicar no mundo jurídico. A gente tem o Cloud, a gente tem Humanos, a gente tem Midjourney, a gente tem diversas, tá? Para diversas coisas do que dá para a gente fazer. Criação de conteúdo, criação de post, muita coisa. Então, já comece por aí. Saia dessa que é só o ChatGPT. O ChatGPT é maravilhoso. Eu uso muito ele também. Eu pago o ChatGPT. Mas a gente tem outras coisas que a gente pode usar também. Certo? Uma coisa também que eu quero deixar muito claro para vocês é usar o ChatGPT, a gente chegar lá e escrever, e outra coisa é a gente ter um método de como usar o ChatGPT. Não adianta a gente chegar, não só o ChatGPT, tá? Pode ser o Humanos, pode ser o Cloud, pode ser qualquer outra. O Harvey A, que essa eu não tive acesso ainda, como eu até postei no vídeo, é $50.000 o ano a assinatura, então ainda, infelizmente, não dá. Mas tudo isso tem que ter método. Não adianta a gente só chegar e pegar e escrever ali, quero uma petição assim, assim, assado. Cara, não, precisa ter um método. Qual que é esse método?
Eu vou explicar para vocês depois. A gente tem que saber como escrever, como trazer todo esse contexto, tá? E mais uma coisa para a gente começar falando mais um pouco de IA, eu quero deixar muito claro também. A IA, ela não substitui o advogado, tá bom? Não vai substituir, mas é aquele advogado que se tornar insubstituível. Por quê? A IA ela vai automatizar, eu acho que vai chegar a 80%, 90% da parte operacional jurídica. Hoje eu estou, né, fazendo diversas outras automações no escritório, além existe inteligência artificial e existe automação, que a gente dá para cruzar as duas coisas e também vou explicar isso depois para vocês. No escritório, no meu time de contencioso, de processo, se bobear, não vai ter mais espaço para estagiário, porque o estagiário faz o quê? Petições simples, petições de juntada, emissão de guia, protocolo, pesquisa de jurisprudência, porque antes era muito mais difícil a gente buscar jurisprudência, a gente não tinha IA para nada, hoje a gente tem a JUSIA. Então, isso vai mudar. Isso vai mudar. A gente vai ter muito mais facilidade com IA e vai desburocratizar. Então, você, advogado, ou se você for estagiário, o que for, pense, torne-se insubstituível. Não seja aquele advogado que só reproduz, que só fica copiando e colando, porque isso a máquina já faz. Tem que fazer um trabalho diferenciado. A gente tem que estudar a parte teórica que a IA ainda não vai conseguir fazer aquela diferença, que talvez até um dia ela vá chegar a fazer isso. Seja aquele advogado que é bom de oratória, comunicador, que isso a IA não vai dar para... Provavelmente não, né? A gente não sabe, não dá para ter certeza, mas provavelmente não vai substituir a gente, tá? Ainda falando sobre IA, o que é IA, que é inteligência artificial? A gente tem que pensar que o ChatGPT, o Manus, o Claude, elas são IAs generativas. E o que é isso, pessoal? Uma IA generativa é aquela tecnologia que cria um conteúdo original, então pode ser texto, áudio, imagem, vídeo, a partir de dados e contextos fornecidos, como faz o ChatGPT, Claude, Copilot, que é da Microsoft, que ele é mais ou menos, mas também dá para usar. Então, o ponto é esse, a IA generativa, ela vai criar coisas a partir do que a gente vai colocar lá. E o que a gente coloca é o prompt. Vocês já ouviram falar sobre prompt? Que isso muita gente acaba falando sobre prompt, ninguém acaba explicando direito o que é, mas o prompt, basicamente, é o comando, é a instrução que você dá ali para a sua IA que você está usando, para ela te gerar um resultado. Então, isso vocês vão aprender na semana que vem também, quando eu falar um pouco mais sobre isso. O prompt é uma das coisas mais importantes. A gente vai pensar em engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? É fazer aquele prompt perfeito, colocar da melhor forma possível para o resultado que a gente está esperando, tá? E até falando sobre isso, o que precisa constar num bom prompt, para ele, né, trazer aquele resultado bom para a gente. Anota isso aí, tá, pessoal? Anota isso que é importante. Eu vou falar mais vezes, mas isso é muito legal para você já ter nessa nossa aula inaugural. O que é importante? Um contexto claro. O que é contexto claro? Olha, chat, o contexto é o seguinte, meu cliente está passando por tal situação societária, assim, assim, assado. Esse é o contexto. Um objetivo definido. O que você quer? O que você espera ali? Olha, eu estou precisando de uma orientação no sentido de tal coisa, porque o contexto é aquele e eu estou buscando saber se eu faço isso ou aquilo. O que mais que é importante? O formato desejado. Que formato que você quer? Olha, se eu estou falando isso, o meu objetivo é uma consulta que você me informe dessa forma, e eu preciso que você traga em formato de parecer, levando em consideração o Código Civil, a lei das SAs, enfim, o que seja. Então, você precisa disso, e é muito bom também trazer em exemplo, tá? Sempre que possível, você traz algum exemplo para ele entender, certo? Então, feita essa introdução, que é muito legal para que vocês entendam, vamos falar um pouquinho de agora de uma parte mais prática aqui dessa aula. Como começar a usar IA no seu escritório com segurança e resultado, tá? A gente tem que pensar nisso. Tem que ter resultado, mas não dá para deixar essa segurança para trás, correto? Falando então de 3 pilares para começar com IA na advocacia. Primeira coisa, clareza de processo. Gente, isso é extremamente importante. O que é essa clareza de processo? Quais são os processos internos que vocês fazem hoje no escritório de vocês? O que vocês fazem? O que eu posso falar para vocês como processo interno? Eu tenho um processo interno de cobrança de um cliente. Então, eu vou lá, a gente tem um sistema que chama Asas, o cliente ele vai receber por esse Asas um link para fazer o pagamento e tudo mais. Se ele não paga,
A gente tem todo um procedimento. O financeiro vai mandar um e-mail, se ele não responder, vai mandar outro. Não respondeu, chega até mim e o meu sócio, para tomar a decisão de ver se a gente vai judicializar ou não. Então, esse é um dos processos internos. Qual outro processo interno que a gente tem? Contencioso, tratamento de publicação. Chegou a publicação de um processo, a gente vai olhar aquela publicação e vai começar a tratar ela. E o que a gente vai fazer? Poxa, vou criar um agendamento de prazo fatal para não esquecer para tal dia. Vou agendar para Joaquina elaborar esse prazo. Então, a gente tem todos esses processos. Então, para a gente trabalhar com a IA, gente, vocês precisam entender quais são os processos repetidos que vocês fazem hoje no escritório. Faz uma petição quase todos os dias? Toda vez que fecha um contrato, tem que fazer a mesma procuração sempre e colocar na unha ali, fazer o contrato de honorários. Cada hora você fica puxando um contrato de honorários de um lado, porque você tinha um contrato de ação indenizatória. Agora você está fazendo um contrato de alimentos. Você já tem os modelos, mas começa a ficar uma bagunça, um Frankenstein que você vai mexendo. Por que não tornar essas ações repetitivas de uma forma mais fácil utilizando o IA? Certo? Então vocês precisam pensar sempre nisso. Outro ponto super importante, que é o ponto 2, use a ferramenta com um propósito. A inteligência, nunca vai ser isso. A IA, a inteligência artificial, ela não é mágica. Não é mágica. Cada tarefa precisa de uma IA treinada para ela. Então, por exemplo, não vai dar para usar o ChatGPT, muitas das vezes, para a gente fazer um atendimento para um cliente. Na verdade, dá. Tem toda uma engenharia que dá para fazer para ele atender. Mas eu não uso ChatGPT para atender o cliente. Eu faço uma outra coisa, um outro sistema para fazer esse atendimento. Então, você tem que entender que não é assim. Cada uma... muitas das vezes a gente vai usar uma IA diferente da outra para conseguir resultados. Tá? Claro que não dá para usar um monte de IA, um monte de aplicativo, mas cada uma tem um objetivo específico. Certo? Outro ponto importante, contexto mais o prompt. O que é o prompt que eu falei para vocês agora há pouco? É a instrução, o que a gente vai pedir. Então, o resultado da IA depende da forma como você se comunica com ela. Ela só depende disso, é como você pede, o que você quer. Tá? Então, sempre tem que ter o contexto e o prompt. E falando, gente, nessa sequência, de 5 tarefas que a gente pode automatizar hoje com a IA. Eu vou falar de 5 para vocês e começo até a mostrar algumas coisinhas aqui no nosso sistema, tá? Primeira coisa que você pode usar tranquilamente, tá? Hoje no seu escritório. Criação de contrato com base em algum briefing. Então, se você já tem, como eu acabei de falar do contrato de honorários, você já tem o seu modelo que você gosta, você consegue deixar isso tranquilamente dentro do ChatGPT. Como projeto, ou você consegue também deixar ali como que eu posso dizer isso? Como um agente, tá? Então, você pode deixar. Eu vou até aproveitar e compartilhar com vocês já a minha tela para ficar um pouco mais dinâmico aqui, tá? Aqui, na segunda tela. Estão conseguindo ver minha tela? Está todo mundo vendo aí? Magali, ó, acabou de falar procuração, declaração de hipossuficiência, contrato de honorários. Perfeito, perfeito. São coisas totalmente automatizadas já para a gente no escritório. Então, a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, eu estou falando para vocês, isso aqui era um estudo que eu estava fazendo, que eu atendi um cliente ontem, ó. A gente está falando sobre planejamento patrimonial e sucessório, é a minha área de especialidade no escritório. Para que eu uso ela? Eu já dei todas as instruções para até estou atravessando um pouco, mas é para que vocês vejam. Já dei todas as instruções para mim. Eu não cheguei pedindo para ela e questionando, olha, o que é melhor para fazer essa holding? Não, eu já sei o que é melhor, porque eu já estudei para caramba sobre esse assunto. Aí eu falei para ela, eu quero montar um relatório, eu quero fazer assim, assim, assado, eu quero eles não possuem CNPJ, tem um total de valor venal. Opção 1, que a gente pode fazer para ele? Papapá. Opção 2, opção 3, opção 4. Aí ele vem me trazendo tudo que eu pedi aqui, principalmente essa parte do planejamento patrimonial e sucessório. Tá vendo? Então, olha isso, o porquê que a gente deve usar para ganhar muito mais tempo, certo?
Como eu estava falando para vocês da gente automatizar, tornar, junto com a IA, né, muito mais fácil essas nossas atividades que são repetitivas dentro do escritório. Tá vendo aqui, ó, à esquerda? Eu tenho um guia contencioso meta, que é o nosso time de contencioso, consultor dos mensalistas, consultor tributário, copywriter CDG, redator de e-mail, guia de contencioso, tenho tudo isso e eu tenho os projetos aqui também, assistente de leilão, consultivo, planejamento patrimonial, marketing comercial. Aqui dentro desses projetos ou desses agentes, eu tenho outros agentes também, tá? Outros GPTs. Aqui dentro você consegue automatizar tudo. Você consegue trazer uma informação muito mais clara, criar um documento de forma muito mais rápida. Até falou sobre guia contencioso meta. Olha que legal o que a gente construiu aqui no escritório. A gente tem muita ação contra o Meta aqui no escritório. Esse é um guia jurídico do CDG para processos envolvendo Meta. Por quê? Muitas das vezes as pessoas me perguntavam, olha, Lucas, o time, né? A gente tem que recorrer? A gente vai recorrer? Faz isso, faz aquilo. Eu criei o guia. Eu coloquei todas as orientações aqui dentro, então o meu time vem aqui e pergunta para o chat. Chat, se teve uma sentença com condenação em honorários com valor super baixo, eu devo recorrer? Vamos ver, hein, se ele tá afiado para responder a gente. Sim, conforme o protocolo interno do time contencioso meta, em caso de condenação de honorários fixados por equidade em valor inferior a R$ 1.000, deve-se interpor apelação, especialmente se o cliente for beneficiário da justiça gratuita. Então, aqui fica muito fácil. Quem está trabalhando com isso já consegue ver, não precisa vir perguntar para mim, tá? A Juliana perguntou aqui, a gente é como um expert e o guia é o meu perfil, meu jeito, um contexto? Não entendi muito bem, Ju, mas é o seguinte, o que que é o agente? O agente, ele, na verdade, a gente tem que separar duas coisas, agente e assistente. Tem um assistente de tarefas que ainda no ChatGPT, no Plus, a gente não tem, que ele vai vincular várias coisas para fazer junto com você, você vai pedir para ele agendar alguma reunião, ele vai agendar, e tem o agente. O agente é o que você cria para tarefas repetitivas, para perguntas, para estudo, para elaboração de um novo contrato. Então, esse aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver um assistente consultivo empresarial. O que que esse meu assistente ele está alimentado? Alimentei ele com várias coisas. Eu criei ele, tá? Essa é a diferença. E o que eu vou ensinar para vocês na semana que vem e tudo mais, essa é a diferença. Não, vocês não vão ficar usando coisa da internet, usando para o que cada escritório faz, né, para eles. Eu vou ensinar a fazer específico para o seu escritório. Você vai entender como fazer. Esse aqui é o meu assistente consultivo empresarial do CDG. Então, ó, assistente que atua como advogado sênior das demandas consultivas empresariais do CDG Advogados. Então, o que que eu faço com ele aqui? Eu acabo colocando para ele algumas demandas e já está alimentado. Ele sabe como fazer contratos empresariais, como contrato de vesting, contrato de uma SCP, Sociedade em Conta de Participação. Então, ela sabe fazer tudo isso. Então, é isso aqui que a gente vai usando dentro do chat GPT, certo? Eu fugi um pouquinho, mas eu falei também de outras coisas que a gente pode usar de forma repetitiva. Sugestão de cláusula conforme a jurisprudência. Não só uma sugestão de cláusula como jurisprudência, né? A gente pode pegar isso aqui e já puxar pela Jusiá, não sei se vocês conhecem essa outra baita ferramenta que é a inteligência artificial para busca de jurisprudência, a gente consegue fazer uma vinculação no chat GPT. Depois eu posso mostrar para vocês como fazer isso. E puxar sempre as nossas jurisprudências e jogando para lá com um banco que você pode fazer, tá? Outra coisa, a gente pode fazer rascunho, revisão de petição, a gente pode fazer produção de conteúdo jurídico. Tem uma outra IA que chama, acho que é Galil IA. Deixa eu ver se é Galil IA, é essa mesmo. Eu não sei se o meu vai estar logado, mas eu já fiz vários posts aqui e a gente faz em carrossel, a gente faz um monte, ó, tá vendo? Isso com IA. Você vai escrevendo para ela com o que você precisa, né? Você vai escrevendo o prompt correto e ela vai trazendo para você os posts. Isso aqui é de agosto, não lembro quando foi que a gente tinha feito a última vez que eu usei. Mas aqui você vai colocando tudo bonitinho, você pode escolher a sua identidade visual e tudo mais. Então, tá vendo, ó? Aqui você vai criando
era um outro Instagram desse produto até de meta do escritório que a gente não ia confundir com o nosso Instagram, Instagram principal. Então, olha o que a gente faz. A gente tem tudo isso aqui para trazer, para facilitar tarefas operacionais ou para que você pare de contratar um gestor de mídias sociais, uma pessoa nesse sentido, para ficar criando esse tipo de conteúdo que essa pessoa provavelmente vai usar aqui também, tá? Então, é para a gente, como escritório, reduzir custo e ter uma efetividade muito maior e acabar fechando muito mais contrato, certo? Outra coisa que dá para a gente fazer, transcrição de reuniões e audiências. A gente tem o transcriptor, tá vendo? Esse transcriptor dá para a gente usar para fazer essa transcrição de audiência, de vídeo do YouTube, de reunião com seu cliente. Dá para você usar o TLDV, que é uma outra IA para isso também, para fazer essas... Aqui, ó, TLDV. Note Taker. Ah, não, que é o transcriptor de novo. Os caras estão espertos. Eles usaram um patrocinado. Mas, ó, TLDV. Note Taker com IA. IA que grava, transcreve e resume reuniões automaticamente. Ele é grátis, tá? Eu uso, ó, no Teams, no Zoom. Então, isso aqui é maravilhoso, gente. Maravilhoso para usar. Tá bom? Gente, passando para essas partes que a gente faz de operacionalizar, quais são os erros que os advogados cometem usando a inteligência artificial no comecinho, quando eles estão aprendendo? Primeira coisa, tem que evitar de usar uma IA sem critério, que é aquilo, copiar e colar qualquer coisa. Não adianta. A gente ainda aqui, o advogado, tem o nosso poder intelectual, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente estudou para se tornar advogado, então a gente precisa usar isso e fornecer dentro de um prompt da melhor forma correta. Não adianta a gente chegar lá no nosso chat GPT e chegar escrevendo aqui para ele, falando, chat, eu preciso de uma petição, faça para mim. Isso não vai adiantar. Tem que dar todo o contexto para ela, tá? Para sua agente, para o que você for fazer. Certo? Outra coisa que não dá, para esperar a perfeição da ferramenta sem revisar, sem revisão. Não dá para você ficar fazendo as coisas e não revisar. Porque, por mais que o erro vai ser mínimo comparado com o ser humano, você tem que revisar. E é o que a gente faz aqui no escritório. Sempre passa pela IA. A gente usa aqui no Notion, até para vocês terem uma noção de tudo isso que a gente faz aqui no escritório. Dentro do Notion, a gente tem um passo a passo de como que a galera tem que mexer e fazer uma revisão de uma IA, principalmente um time de consultivo. Vamos ver se vai abrir aqui. Ah, eu estou em outro Notion, deixa eu ver se vai abrir no meu. Quer ver? Aqui, por exemplo, tem o nosso time de marketing e o nosso time de consultivo. O nosso time de consultivo, a gente tem uma análise de contratos, por exemplo. A gente tem todo o fluxo do que tem que fazer. Tá vendo? Eu até, use sempre inteligência artificial em 2 etapas. Comporte-se como um advogado, e me diga, para análise desse contrato, o que você acha imprescindível. Realizar a análise minuciosa de todas as cláusulas. Após a resposta da IA, coloque. Então, preciso que você faça a análise deste contrato, trazendo todos os riscos e sugestões de alteração para o nosso cliente. O contexto é tal, estamos advogando para a parte tal. Então, para que vocês entendam, vocês estão vendo o quão importante que a gente ter um prompt certo, dar o contexto certo, senão a gente não vai ter o resultado esperado. Então, esse é outro erro que a gente tem que evitar. E um outro erro absurdo que eu vejo aí no mercado, é achar que a inteligência artificial é mais uma modinha, que só serve para rede social, que só serve... Cara, é um absurdo. Se você resgate esse seu amigo advogado, seu colega, resgate ele. Não deixe esse seu amigo advogado ficar falando isso para os outros, falar para numa comissão de OAB que é só modinha. Resgate ele, traga para a força, para o lado do lado do bem da força. Fala para ele assim, amigão, olha o quanto de tempo eu estou ganhando mexendo com IA, olha o quanto de tempo que eu estou ganhando fazendo um contrato, olha quantos clientes eu consigo atender em muito menor tempo sem precisar de um atendente humano. Então faça isso, mostre isso para ele. Então tenta tirar ele dali, tá? Até para ir finalizando aqui com vocês, pessoal, essa parte de demonstração, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, até uma outra inteligência, o manusear. Aqui eu fiz uma calculadora de inventário, tá? Para ver todo o custo de inventário para eu mandar para o cliente, para não precisar ficar mandando para ficar mandando pro cartório.
Então, olha que beleza, tá? Só mais uma coisa para mostrar para vocês essa questão até de ganhar, fechar mais contratos, que eu sempre falo. Tá vendo isso aqui? São leads que vêm da internet. Esses leads que vêm na internet, esse aqui mandou mensagem 17h38. Esse aqui é um sistema que chama Como. A Como não é IA, a Como é um sistema de CRM. O que é um sistema de CRM? É Customer Relationship Manager. É para você fazer a gestão dos seus leads que vão chegar ali. Então, esse cliente chegou às 17h38 falando: gostaria de falar sobre regularização de imóveis. Aí vem a Elizabeth, aqui a nossa IA do CDG Advogado. Oi, tudo bem? Sou Elizabeth, do CDG. Podemos ajudar na regularização do seu imóvel. Para te orientar certinho, olha a linguagem que maravilhosa, não é um robô, não é um bot. Para te orientar certinho, me conta, por favor, em qual cidade fica o imóvel? Qual a necessidade de regularizar? Exemplos, escritura, registro e tudo mais. A gente não tem só esse tipo de lead. Deixa eu ver um outro lead aqui, regularização. Deixa eu ver essa Caterine aqui do que era. Olá, preciso de ajuda para regularizar meu imóvel. Também era regularização de imóveis, ela também veio. Depois eu vou ver se eu acho um outro lead, que é o lead de VGBL e PGBL. Aqui, ó. Já foi o Deus, né? Deixa eu voltar. MRT. Aqui também. Começou com atendimento e aí depois veio o bot, ó. Que a gente coloca uma... Além da IA, tem uma automação, tá? Para facilitar. Então, a gente veio com um bot aqui, que quando ele vê que a pessoa parou de responder, olá, tudo bem? Podemos dar prosseguimento? Ah, estou esperando. Aí aqui entrou, aí já fui eu quem entrei. Perfeito, vamos aguardar. Mas para que vocês vejam, isso aqui ganha muito tempo. Aqui a gente também tem, ó, outra parte. Olha a quantidade de lead, tá? Isso aqui ainda não é cliente fechado. Cliente fechado é aqui, ó, que a gente tem. Leads ativos, leads ganhos. Dessa parte aqui, é esse fundo aqui que a gente tem, olha, de leads ganhos. Aqui também para mostrar para vocês, tudo lead ganho, que esse aqui é tudo lead que vem da internet. Olha, leads ganhos. Vem da ganha. Ah, eu tenho um outro funil aqui. Antigos ads e clientes diversos. Aqui também, tudo isso aqui, ó, que a gente colocar em contatos, tirando alguns que tipo eu que estava fazendo para teste, ó, a gente está aqui com 83 leads. Porque é tudo lead da internet, tudo contrato fechado, tá? Então é para que vocês entendam. E depois eu vou mostrar muito bem para vocês. A IA, ela é maravilhosa. Ela só traz benefício para gente. Então, catequize outras pessoas, mande essa mensagem para outras pessoas para que elas entendam realmente o que a gente pode fazer com a IA e qual que é a força da IA para a gente na nossa vida, principalmente prática da advocacia, tá? Não deixem de compartilhar isso com quem precisa saber, quem está ainda morrendo de medo e que não ainda está, sei lá, inseguro mesmo, porque é novidade, é novidade. O ChatGPT lançou em 2022, a gente está em 2025, então é sim novidade. Então, mas compartilhe isso com as pessoas que precisam saber, certo? E, gente, o que eu mostrei hoje aqui para vocês, dei uma pincelada em tudo, é só a base. Existe um método, uma metodologia muito mais completa, estruturada e segura de integrar essa IA na sua rotina, do seu escritório, do seu trabalho. Se você trabalha em algum outro escritório, também vai ajudar. E ela vai ajudar sempre a fechar muito mais contrato com menos esforço, como eu estava mostrando para vocês o meu CRM, que está cheio de lead, certo? Inclusive, aqui no escritório, como eu mostrei para vocês, eu tenho em torno de uns 9 assistentes virtuais de IA. Aqueles ali do ChatGPT, sem contar as outras IAs que a gente faz. Cada um tem uma função totalmente específica, tá? Naquele fluxo jurídico, como vocês viram. O consultor, o guia de meta, cada um tem isso. Isso não é difícil de fazer, gente, desde que você tenha um método, desde que você entenda esse método para criar tudo isso, certo? E como eu falei para vocês, no evento do dia 21/8, que é quinta-feira que vem, não amanhã, na outra semana, eu vou te mostrar esse caminho para você fechar até 10 vezes mais contratos usando inteligência artificial, mesmo que não entenda na dica de nada de tecnologia. Não precisa ser programador, não precisa entender. Eu não sou, eu nunca fui da área da tecnologia, e olha o quanto que eu mexo com IA e quanto que eu sei, eu tenho esse conhecimento e uma metodologia preparada, certo?
Se você aplicar o que eu vou te mostrar no dia 21/8, você vai conseguir transformar a sua advocacia e escalar o seu escritório. Cara, não precisa contratar tanta gente, a gente não precisa ficar despendendo um tempo absurdo numa demanda totalmente burocrática e braçal. Então, a IA, graças a Deus para a gente que vai aprender a trabalhar com IA. Quem não aprender a trabalhar com IA vai acabar se ferrando. Essa pessoa vai ficar para trás. Então, graças a Deus você está aqui, você sabe o que está buscando para conseguir alavancar seu escritório, para fechar mais vendas, para estruturar, às vezes, um escritório que você não conseguiu nem estruturar. Com a IA fica tudo muito mais fácil, certo? Então, eu conto muito com vocês, com a presença no dia 21/8, às 19 horas. Lá vai ter muito mais coisa para eu mostrar para vocês. Esse vai ser o evento principal da IA jurídica na prática. Vai ser revolucionador isso. Não tem no mercado, não tem nada que ensine como criar algo específico para você. Não é modelinho para usar assistente de outras pessoas, ficar usando que às vezes você nem sabe para o que foi alimentado naquele assistente. Não é isso. Você vai aprender a usar para você algo específico, uma metodologia que vai ser maravilhosa para você. Então, esse evento principal da IA Jurídica na Prática, semana que vem, dia 21 de agosto, 21/8, às 19 horas, certo? Mas antes desse evento, a gente está programando também mais uma aula de aquecimento para segunda-feira, dia 18. Hoje é dia 13, então dia 18 a gente vai ter mais uma aula. E eu vou mostrar algumas outras coisas super legais também, como eu compartilhei com vocês aqui hoje, certo? A gente vai disponibilizando, a equipe aqui vai entrar em contato com vocês, mandando informação por e-mail e em grupo de WhatsApp, certo? Gente, agradeço demais a presença de vocês. Muitos guerreiros aqui, quarta-feira à noite. Legal demais ver pessoas interessadas a trabalhar com IA dentro do mundo jurídico, que isso vai ajudar muito na vida de vocês, eu tenho certeza. E se vocês quiserem consumir alguma outra coisa, ficou com alguma dúvida, não hesite em me perguntar. Manda lá no Instagram que você já segue, advogadolucascastro.ia. Manda lá, faz a pergunta, tá precisando de alguma IA que você não sabe o que fazer, quer tirar uma dúvida pontual antes de a gente ter o evento na segunda, antes de ter o evento no dia 21/8, pode perguntar, tá? Estou disponível, eu quero ajudar, a gente precisa transformar esse mundo jurídico e principalmente a sua advocacia, a sua vida, transformar você como eu fui transformado e tive o clique hoje, graças a Deus, tenho meu escritório aqui na Vila Mariana, em São Paulo, tenho minha equipe, tenho IA, tenho sistema, tenho lead entrando, é muito trabalho. Mas quem não quer trabalho vai descansar, vai vender miçanga na praia. Quem quer ser advogado tem que trabalhar com respeito, com ética, transparência, e usando a IA, a gente ganha muito mais tempo e fecha muito mais contrato. Certo? Agradeço de coração a presença de todos e vejo vocês na segunda e na quinta-feira que vem. Tá bom? Brigadão, pessoal. Boa noite para vocês.